Bom dia, seja bem-vindo a mais um devocional e hoje estamos aqui para compartilhar com você um pensamento bíblico no Salmo 61, segunda parte. Vimos que esse salmo é um salmo davídico, onde Davi faz uma oração. E a segunda parte desta oração é a resposta do Senhor ao clamor de Davi. Vamos lá, a partir do verso 5, Salmo 61, 5 diz: Pois ouviste os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que concedes aos que temem o teu nome. Prolonga os dias do rei, por muitas gerações os seus anos de vida. Para sempre esteja ele em seu trono diante de Deus. Envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos a cada dia. Davi era um homem de aliança, Davi era um homem de votos, Davi era um homem que habitava a presença de Deus, como nós vimos na primeira parte desse salmo. Pois ouviste os meus votos. É muito interessante que Deus, ele tem um compromisso com aquele que tem um compromisso com ele. Aqui a palavra fala que, pois ouviste os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que concedes aos que temem o teu nome. Davi fazia votos com o Senhor. Somos orientados no Novo Testamento, principalmente ali no capítulo das bem-aventuranças, a não fazermos votos precipitados, ou seja, não jurarmos falsamente. Há orientações na palavra de Deus para não fazermos votos precipitados, mas percebemos aqui que Davi ele fazia votos com o Senhor e o Senhor respondia a esses votos. Não indicamos, logicamente, fazer votos que não iremos cumprir, mas Davi tinha compromisso com o Senhor, ele se apresentava diante do Senhor. O Senhor fazia parte da vida dele, era uma prioridade para ele. E Deus responde aquelas pessoas que se achegam a ele, não como uma última solução apenas, mas como uma primeira solução. Deus responde àqueles que se achegam à presença dele. E aqui nós vemos uma resposta: ouviste os meus votos, ouvistes aquilo que eu coloquei diante do Senhor. Né? Então ele fala assim que deste-me a herança que concedes ao que teme ao seu nome. Nós sabemos que Deus é um Deus galardoador, ele recompensa aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam têm uma recompensa, têm uma herança. Eles recebem do Senhor uma porção devido à sua fé. Assim como um pai biológico é orientado, inclusive na palavra, a deixar herança para os seus filhos. Lá em Hebreus 11, a partir do verso 1 até o 6, vai falar da fé. E lá no 6 fala que Deus é galardoador, ou seja, Deus recompensa aqueles que o buscam. E aqui nós vemos Davi, um homem que conhecia intimamente ao Senhor, falando: deste-me herança que concedes aos que temes o teu nome. Ele já estava sendo abençoado por buscar Deus e por estar na presença de Deus. E agora ele vai fazer uma oração: prolonga os dias do rei, por muitas gerações os seus anos de vida. Então ele está pedindo vida longa. Tem uma frase que nós ouvimos aí: vida longa ao rei, em alguns filmes, né? Ele estava clamando ao Senhor por vida longa. Com certeza ele estava desfrutando de um tempo abençoado na graça de Deus, ali na presença do Senhor, a mão de Deus estava sobre Davi. Alguns textos em 1 Samuel que falam que Deus estava com Davi. Ele estava fazendo um reinado abençoado em meio às guerras, em meio às dificuldades. Para sempre, ele diz, para sempre ele esteja em seu trono diante de Deus. Algo que nós percebemos, que Davi, ele tinha o seu trono, ele estava sentado num trono, ele estava reinando, ele estava vivendo uma vida extraordinária na presença de Deus, mas ele sempre estava diante de Deus. Qual é o segredo do sucesso de Davi? Davi sempre estava diante de Deus. Uma vida diante de Deus é uma vida abençoada. Vai ter guerras, vai ter circunstâncias difíceis, vai ter batalhas na família, mas uma vida diante de Deus é uma vida significativa, é uma vida cheia de propósito. Então Davi, ele menciona aqui também
mais uma coisa muito importante: envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Ele pede a proteção do Senhor. Ele pede por meio do seu amor e da sua fidelidade. Duas coisas que andam juntas e que nós precisamos dela: o amor de Deus e a fidelidade de Deus. Fidelidade é a base do trono de Deus. O justo viverá pela fidelidade dele. Fiel é o que faz as promessas e ele cumpre. Quando nós estamos com o nosso coração apegados ao Senhor, podemos descansar nas suas promessas. E o seu amor é a convicção de que Ele é nosso Pai, de que Ele nos ama e de que Ele tem pensamentos de nos prosperar, de nos abençoar e não de nos causar danos, como lemos lá em Jeremias, né? E ele termina aqui dizendo, então, sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos a cada dia. Observe que termina falando outra vez sobre votos. Cumprirei os meus votos a cada dia. Então Davi, ele se comprometia com o Senhor. Ele tinha uma vida diante do Senhor. E isso gerava a ele, a sua família, ao seu reinado, uma vida abençoada. Que eu e você nesse dia possamos desfrutar intensamente dos benefícios de estarmos diante do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado pelo entendimento que temos aqui revelado nesse texto, pela bênção de estarmos diante do Senhor. Assim como Davi tinha um trono, ele reinava, ele desfrutava de uma vida abençoada, mas ele sempre estava diante de um outro trono, que era o trono do Senhor que reina. Queremos estar, Pai, neste dia, diante do Teu trono, confessando os nossos pecados, até mesmo votos não cumpridos, mas crendo que o Senhor responde às nossas orações. Assim como o Senhor respondeu às orações de Davi, hoje sabemos que o Senhor pode responder a cada uma das nossas orações. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.